A graça, a paz e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre ao nosso lado, nos conduzindo na direção certa. E que sejamos gratos pelo dia abençoado de hoje. Meu irmão, minha irmã, quero te falar algo. O amor de Deus é um meteoro. A lealdade de Deus é um astro. O desígnio de Deus é um colosso. O veredito de Deus é um oceano. Mas apesar de toda a sua grandeza, nada, mas é nada se perde diante dos olhos do Senhor. Nada se perde, nada, nenhuma folha seca, nada, nenhum homem, nem ninguém, nada se perde diante do olhar do Senhor. Possamos iniciar o dia de hoje falando para Deus dos nossos erros, das nossas falhas. Porque só Deus para nos perdoar, só Deus para nos perdoar de todas as nossas faltas, que muitas das vezes elas são ocultas. E é só Deus mesmo para nos perdoar também da soberba, ou melhor, das soberbas. Peçamos a Deus para que a soberba não nos domine e sejamos totalmente livres de toda e qualquer arrogância. E que a palavra que saírem de nossos lábios e o refletir de nossos corações sejam agradáveis a Deus. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios, como os incrédulos. Em breve, eles secarão como a grama cortada e murcharão como flores ao sol. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu. Que a verdade seja o seu alimento. Assim, você ficará perto de Deus, mais perto de Deus, e terá parte no que há de melhor ao lado dele. Abra-se completamente diante de Deus, não esconda nada dele, porque é impossível esconder alguma coisa dele. E ele fará o que for preciso. Deus legitimará sua vida à vista de todos. E como o sol do meio-dia declarará a sua inocência. Aquieta-se diante de Deus, ponha tudo diante dele. Não se incomode com os que estão em ascensão, com os que estão subindo, com os que pisam nos outros para subir. Consegue entender? Aqueles que estão subindo a todo custo. E que, se for preciso, pessoas passam por cima uma das outras para ter maior ascensão. Refreie a sua ira, jogue fora a sua raiva, esfrie a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota. Os que investem a vida em Deus, terão a sua recompensa. Tudo que nós formos fazer em nome de Jesus, tudo que nós formos fazer para Deus, nós teremos a nossa recompensa. Deus sabe de tudo. O que nós estamos fazendo, o que nós iremos fazer e o que é que nós estamos fazendo para Ele, em nome dEle. E
tudo aquilo que nós fizermos para Deus, nós seremos recompensados. Lembrem-se disso. Antes que você perceba, os incrédulos terão sumido. Você encontrará vazio o lugar em que acostumavam estar. Agora são os simples que tomam conta dele, desfrutando uma enorme bonança. Agora são os simples que tomam conta dele, desfrutando uma enorme bonança. Os maus não suportam os bons. Obcecados querem matá-los. Mas o Eterno não perde o sono por isso. Para ele, os maus são uma piada sem graça. Os homens violentos brandem a espada, retesam o arco num gesto exibicionista. Estão lá fora para atacar traiçoeiramente o inocente, para agredir o bom homem que passeia tranquilo. Mas uma casca de banana os derruba de cara no chão. Um completo vexame. Menos é mais, e mais é menos. Um justo dominará 50 incrédulos, pois os incrédulos são um fracasso moral. Mas os justos contam com a força de Deus, porque sabe que só Deus é quem pode fazer e tornar o impossível no possível. Deus observa atentamente os cidadãos decentes. O que eles fazem não será esquecido tão cedo. Em tempos difíceis, eles manterão a cabeça erguida. Mesmo com prateleiras vazias, com as panelas vazias, eles estarão satisfeitos e adorando a Deus. Mas os que desprezam Deus desaparecem. Os inimigos de Deus serão eliminados. Rapados como videiras em época de colheita, diluídos como fumaça em rarefeito. Vou repetir. Mas os que desprezam Deus desaparecem. Os inimigos de Deus serão eliminados, rapados como videiras em época de colheita, diluídos como fumaça em rarefeito. Quase que não sai, né? Os incrédulos pegam emprestado e não devolvem, mas o justo faz doações. O homem abençoado por Deus consegue tudo no final, mas o mesquinho é afastado do caminho. O homem fiel caminha de acordo com o que Deus está lhe direcionando. O homem fiel é feliz e seu caminho é conhecido por Deus. Se cair, não ficará muito tempo no chão, porque se apoia no braço de Deus. Antes, eu era jovem e agora sou um velho de barbas grisalhas. Mas nenhuma única vez vi o homem temente a Deus ser abandonado, ou seus filhos perambulando sem rumo pelas ruas. Ele sempre tem para dar e emprestar, e seus filhos o deixam orgulhoso. Vire as costas para o mal, trabalhe pelo bem e não desista. Deus ama esse tipo de atitude e nunca abandona os amigos. Viva assim e o sucesso está garantido. Mas os indignos serão excluídos. Os bons são plantados em boa terra e têm raízes profundas. Os justos mastigam a sabedoria com prazer. A sua língua articula a virtude. Seu coração bombeia a palavra de Deus como o sangue pelas artérias. Seus passos são firmes e constantes. Os incrédulos põem alguém a seguir o justo e fazem tocaia para matá-lo. Mas Deus alerta também e está vigiando. Os incrédulos não conseguirão
tocar nem mesmo num fio de um cabelo de um filho justo de Deus. Espere confiante em Deus, não abandone o caminho, Ele dará a você um lugar ao sol. Enquanto você observa o incrédulo ser desbancado. Já vi incrédulos inchados, coachando baboseiras pretensiosas. Olhei de novo e tudo o que restava era uma bola furada e murcha. Observe a alma saudável, examine a vida correta. Há um futuro garantido para os íntegros. Os rebeldes serão logo descartados. A alma insolente estará num beco sem saída. A vida livre e espaçosa vem de Deus. Ele é a nossa fonte de proteção e segurança. Aqueles como nós, cuja força está no eterno, têm proteção contra o mal quando corremos diretamente para Deus. E Deus nos salva. Meu irmão, minha irmã, esta palavra, esta mensagem eu deixo para você, para que você possa refletir nela. Eu sou Luzia Mello. Essa mensagem, ela se encontra no livro de Salmos, no capítulo 37, dos versículos 1 ao 40. Depois, você medita nela e observe o que é que Deus está falando com você. Ao meditar neste capítulo 37, Deus falou absurdamente comigo. Aqui Deus está nos trazendo direções. Aqui Deus está nos trazendo a segurança de que Ele é a nossa proteção. Aqui Deus está nos dizendo que não é para nós ficarmos indignados quando o incrédulo ele está subindo, está crescendo. É para nós nos tornarmos firmes com Deus, para nós nos apegarmos em Deus, para nós confiarmos em Deus. Aqui ele diz assim para a gente: filho, filha, descansa em mim e espere em mim. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva outras pessoas para andar no mau caminho. Aqui Deus é bem claro que é para a gente confiar nele. E o mais ele vai fazer. Aqui ele também diz para a gente confiar. E é para a gente fazer o bem aqui na terra, para a gente se alimentar da verdade. Porque todas as vezes em que nós nos agradamos do Senhor, o Senhor está satisfazendo os desejos do nosso coração. E Ele pede para que nós possamos entregar o nosso caminho a Ele, para confiar nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a justiça dele em nossas vidas como a luz. Então, confia no Senhor. Confia no Senhor. Faz o bem. Confia no Senhor. Continua fazendo o bem. Ele diz mais para a gente que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca dos justos sempre profere a sabedoria. E a língua fala o que é justo. Quando o justo abre a boca, da boca dele vêm palavras sábias, palavras de bênçãos, palavras de prosperidades. Pensa, reflita na mensagem de hoje. Reflita na mensagem de hoje. E eu vou finalizar a mensagem da mesma forma que eu iniciei. Só Deus para nos perdoar de todas as nossas faltas, de todas as nossas falhas.
que muitas das vezes as nossas faltas, as nossas falhas são ocultas, por vezes nós nem percebemos do que a gente está fazendo, mas que nós possamos ficar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Possamos pedir ao Senhor para que Ele nos capacite a deixar sensível a nossa audição, para que nós possamos estar atentos e em alerta ao ouvir a voz dEle, ao seguir os comandos que Ele nos direciona todos os dias. Não tenha medo, porque Deus é conosco o tempo inteiro. E você não está só. Você nunca está só. Deus sempre coloca pessoas no seu lado. Deus sempre materializa os anjos dele em pessoas para trazer a mensagem dele para a gente, para nos direcionar, para nos aconselhar, para nos conduzir. E não esqueça de uma coisa. O amor de Deus é um meteoro. O que é um meteoro, gente? É gigantesco. A lealdade de Deus é um astro é gigantesco. O desígnio do Senhor é um colosso é impossível até dimensionar o seu tamanho. O veredito do Senhor, os vereditos do Senhor é como um oceano. Ou melhor, é um oceano. E apesar de toda a grandeza que o Senhor fez no universo, apesar de toda a grandeza existente no universo, feita pelas mãos do Criador, nada se perde diante de Deus. Nada se cala diante de Deus, nada se esconde diante de Deus. Nada, mas é nada. Deus está atento o tempo inteiro a tudo o que falamos, o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, para onde andamos, o que pretendemos fazer, o que queremos. Então a grandeza de Deus é imensurável e apesar de toda a sua grandeza, tudo está perfeito, tudo está diante do Pai. Deus tem o controle de tudo. Então, chame Deus o tempo todo para o comando de sua vida. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, seus sonhos, suas metas, tudo. Mas não esqueça que seus projetos, sonhos, metas, planos, sonhos, eles têm de estar alinhados aos sonhos, metas, planos, projetos de Deus. Tudo que você coloca Deus em primeiro lugar, em tudo que vai fazer, em tudo que vai falar, em tudo, é sucesso. É a certeza de dar certo. Não esqueça disso. Então Deus te abençoe absurdamente, com toda a sorte de bênçãos. E até o nosso próximo encontro.